Olá, bom dia. A tuberculose é uma doença evitável e tratável. Apesar disso, o Maranhão registrou só no ano passado cerca de 2.800 novos casos. E por isso ocupa um lugar de destaque no ranking dessa doença. Mas algumas providências já estão sendo tomadas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre tudo isso para nos dar essas informações sobre o combate à tuberculose foi a Monique Maia, que é chefe do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. 2.800 casos, 2.788 para ser mais exata. São muitos casos pela ótica de vocês. O que esse número representa para vocês no combate ou no avanço dessa doença? Sim, a tuberculose é uma doença endêmica no estado do Maranhão. Na verdade, se eu penso no cenário da tuberculose a nível mundial, a nível de Brasil e a nível de Maranhão, é uma das doenças infecciosas que mais acometem a população. Nós temos um número elevado de casos, né, de tuberculose, de novos casos, tanto casos novos quanto os que já estão em tratamento, o que nos dá uma posição de destaque, mas ao mesmo tempo no sentido de pensarmos em estratégias. Inverso do destaque, né? Exatamente. Termos iniciativa, digamos assim, para reduzir esses números. Ao longo do tempo, você está nesse cargo há pouco tempo, mas assim, você tem conhecimento se ao longo do tempo esse número vem crescendo, vem diminuindo, como é que ele tem se comportado há alguns anos aqui no estado? Nós temos uma série histórica basicamente com esses números que são. A nossa redução ela se deu no período da pandemia, obviamente no período da pandemia muitos serviços eles foram fechados e isso reduziu o número de casos para muitas doenças. Tanto que o período pós-pandemia, um dos objetivos do programa não é se contentar com os números que são considerados baixos, mas nós trabalharmos e investirmos no diagnóstico para realmente termos o diagnóstico real da situação que está ocorrendo. E o estado do Maranhão ele já alcançou os números, os índices, né, o número de casos anterior ao da pandemia. Significa que nós realmente estamos realizando um trabalho de sensibilização e de diagnóstico da doença. O diagnóstico da tuberculose vamos dizer, é difícil, é complicado? Ele pode se confundir com outra doença e dificultar esse diagnóstico? É uma doença que tem uma sintomatologia de tosse persistente, né? Tosse persistente, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais, no entanto, é uma doença que tem diversos diagnósticos. Temos a baciloscopia, temos teste rápido, ou seja, a própria sintomatologia, que é bem característica. Então, o diagnóstico da tuberculose ele é basicamente a partir da suspeita clínica, a partir da tosse persistente, a partir de 3 semanas, né? Também emagrecimento, febre, né? Normalmente febre ao final do dia, pode se confundir sim com outras pessoas, mas a partir do momento que tem um paciente que está dentro de uma área endêmica apresentando essas sintomatologias e nós temos diagnóstico disponível, é possível sim realizar esse diagnóstico precoce e o tratamento precoce dessa doença. Ele não pode, eu acho que em nenhum momento, ser confundido com uma gripe comum. Uma tosse persistente que dura mais de 2 semanas não pode ser exatamente só uma gripe, né? Não. É alguma coisa a mais. Por isso que é tosse persistente. É o sintoma mais característico, É o vamos dizer sintoma assim. mais característico. E as pessoas, elas já têm noção de que se elas passam mais de 2 semanas com essa tosse persistente, é um sintoma de que tem alguma coisa mais grave que elas precisam procurar o médico, ou elas só procuram mesmo quando já não tem mais jeito nenhum? Como é que funciona para... Normalmente é por isso que a gente trabalha o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, ou agora no momento estamos trabalhando a campanha de combate à tuberculose justamente para repassar para a população quais são os sintomas para a suspeição da doença. Né? Exatamente. Então, a campanha ela serve como um alerta à população para divulgar quais são os principais sintomas para que a população possa reconhecer e procurar o serviço de saúde. Vamos lá, o principal que você diria, tosse persistente, emagrecimento?
Tosse persistente, febre ao final do dia. Febre ao final do dia. E emagrecimento. Esses 3 seriam bem característicos da doença. Seriam bem característicos. Então tá aí, gente, um alerta assim bem, eu acho que bem incisivo. Tosse persistente, febre ao final da tarde e emagrecimento. Se você está com esses 3 sintomas, é bom procurar um médico, é bom procurar um diagnóstico mais preciso para essa doença. A partir daí, doutora, o tratamento, ele é fácil, ele é acessível? Como é que se procede a partir do diagnóstico? O tratamento, ele é disponível pelo Sistema Único de Saúde, mas ele é longo, né? Então, é preciso a gente trabalhar na adesão ao tratamento, que o paciente inicie o tratamento e leve esse tratamento até o fim. Sempre que alguns sintomas vão desaparecendo, a tendência é o paciente, o usuário, ele abandonar o tratamento. Isso não só para tuberculose, mas também para outras doenças. Por exemplo, aqui a gente vai falar um pouco sobre doenças determinadas socialmente. Para malária é assim, o tratamento para leishmaniose é assim, para hanseníase é assim. Então, o abandono é um ponto importante a ser monitorado na vigilância dessas doenças. E nesse caso de abandono do tratamento, quando a pessoa pensa que já está saudável e abandona, a volta é certa e é mais perigosa? É necessário realizar a busca ativa. O serviço de saúde, ao conhecer, é para fazer busca ativa dos casos. São doenças de notificação compulsória. Ou seja, são doenças sob vigilância, né? O paciente, ele foi diagnosticado e ele precisa ser acompanhado do início ao fim. Então, quando o serviço detecta que o paciente, ele teve abandono de tratamento, é necessário realizar a busca ativa para retornar a esse paciente. E esse retorno, a depender do período de abandono, o paciente, ele pode, nesse período, ter agravado a sua sintomatologia ou o seu quadro. Que coisa, né? E o medicamento é fornecido gratuitamente, não é isso? É fornecido gratuitamente. Quer dizer, é um tratamento fácil, acessível, todo mundo tem essa acessibilidade a esse tratamento. Mesmo assim, existe essa falta de cuidado, vamos dizer assim. E a transmissão? A transmissão se dá por aerosóis, né? Então, por gotículas. Se dá por? Aerossóis, por gotículas. Ah, tá, gotículas. Espirros, né? Tosse perto. E um dado importante é que uma pessoa, se não tratada, há uma estimativa que durante um ano ele possa infectar aproximadamente de 10 a 15 pessoas. Então, a partir do momento que essa pessoa inicia o tratamento, ela passa a deixar de ser não contaminar, não transmitir a doença. Quer dizer, mas uma pessoa em casa, por exemplo, pessoas que dormem no mesmo quarto, fatalmente vão ser atingidas pela doença, né? É por isso que o programa preconiza que não só o paciente que está sintomático, ele seja avaliado. Existe a avaliação que são dos contatos, são todos aqueles contatos daquela pessoa que tem tuberculose, eles devem ser analisados para verificar se tem a doença ou não. Ok, nós vamos fazer um intervalinho aqui na nossa conversa para, no próximo bloco, falar sobre a formação de um comitê para atingir de vez a doença e evitar esse contágio, esses números tão altos. É no próximo bloco, é só um minutinho e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre as ações de combate à tuberculose, mas eu quero falar agora sobre o Comitê Estadual de Luta contra a Tuberculose e outras doenças determinadas socialmente. O que é exatamente outras doenças determinadas socialmente, doutora? Existem os determinantes sociais da saúde que nós falamos. Então, a saúde do ser humano ele é influenciado por diversos fatores socioeconômicos, fatores ambientais, fatores sociais. E esses fatores eles vão impactar nessas doenças e vão causar ou vão acometer, são doenças que acometem mais populações vulneráveis ou só acometem as populações vulneráveis. Então, são as chamadas doenças negligenciadas ou de pessoas negligenciadas. São aproximadamente 16 doenças, digamos assim. 16 doenças? 16 doenças, entre elas a tuberculose, a hanseníase, as leishmanioses, tanto visceral quanto tegumentar, a malária e outras doenças infecciosas e parasitárias.
Então, o comitê ele vem no sentido de nós traçarmos, propormos ações integradas para o enfrentamento a essas doenças. O comitê já está formado, está sendo formado? Como é que está o andamento dele e quando ele começa a agir mais efetivamente? Sim, ontem nós iniciamos a campanha estadual de luta contra a tuberculose e neste momento nós lançamos o comitê, onde os membros tomaram posse no comitê e a partir desta data nós iniciamos uma sequência de agendas do comitê em termos de diagnóstico situacional, elaboração de planos de trabalho para a partir daí todas as informações serem consolidadas, as propostas serem feitas e a gente partir para a execução. Quando você diz que elas são determinadas socialmente e já enumerou a população que é mais, vamos dizer, que é mais incidente nesse tipo de caso, dá para dizer então que essas ações vão ser desenvolvidas basicamente nessas áreas onde essa população fica mais concentrada? Sim, existe, são as chamadas populações prioritárias ou territórios prioritários. Por exemplo, levando para a própria tuberculose. Existem algumas populações vulneráveis que têm a maior probabilidade de adoecimento. São pessoas privadas de liberdade, são indígenas, populações em situação de rua, pessoas vivendo com HIV. Então, nós temos essas populações quilombolas. Então, temos essas populações que são mais vulneráveis, né? Socialmente falando, economicamente falando, né? Que vivem em ambientes propícios para a ocorrência dessas doenças. Então, são essas populações focos de adoecimento e também serão as populações focos nas ações a serem executadas. Porque assim, eu imagino assim, a tuberculose tem um dia especial, onde se chama mais atenção para essa doença, a hanseníase tem um dia especial, mas o comitê ele vai trabalhar de forma integrada. Todas elas e sem data, né? Ele vai trabalhar, como é um trabalho integral, vai trabalhar o ano inteiro ou tem datas? Como é que é? Isso, não. O comitê ele é para se reunir periodicamente, propondo as atividades, acompanhando, executando. Tem o objetivo de articular políticas públicas. Articulando políticas públicas, nós otimizamos recursos, articular as atividades que são desenvolvidas entre as secretarias e isso vai potencializar as ações de enfrentamento. Exatamente, né? As ações de enfrentamento a essas doenças. Pois é, porque a gente fica pensando assim, a princípio você olhando de longe diz que a tuberculose é uma doença facilmente tratável. Ela pode não ser evitável, mas ela é tratável. Mas mesmo assim a gente tem muitos casos todos os anos, né? Isso, na verdade nós temos prevenção e essa é a questão. A tuberculose é uma doença que tem uma vacina, que é a BCG, que protege contra as formas graves da doença. A tuberculose ela tem diagnóstico, como nós já falamos, a tuberculose ela tem tratamento, como nós já falamos, mas a questão é justamente essa. As doenças determinadas socialmente, elas não são resolvidas única e exclusivamente pelo setor saúde. Porque elas envolvem também questões estruturais, sociais. É toda uma infraestrutura. Exato. Junto, então, né? eu não consigo combater essas doenças somente com as ações da saúde, mas eu preciso combater essa doença reduzindo as iniquidades sociais, ampliando o acesso à saúde a essas populações, ampliando acesso à moradia, combatendo a pobreza. Então, são todas essas questões que estão envolvidas. Se a gente não tiver o envolvimento de outros órgãos, outras instituições, outras secretarias, nós não vamos conseguir reduzir. A saúde sozinha, o setor de saúde, as ações da saúde sozinhas, elas não conseguem esse objetivo, porque elas vão corrigir isso agora e depois toda a situação que está em volta vai acontecer novamente. E é para isso que o comitê existe. Ele existe para fazer toda essa articulação, são aproximadamente 11 secretarias do Estado, outros órgãos, instituições, que juntas, né, vão pensar nas estratégias que são necessárias dentro da sua esfera de trabalho, dos seus próprios objetivos, mas visando aí o enfrentamento da doença. Entendi. Vocês têm uma previsão assim, de resultados a partir de quando, se é a médio, a longo ou a curto prazo, a gente pode ter resultados mais efetivos das ações desse comitê? Existe o comitê está em
consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda de 2030, digamos assim. Existem metas a serem estabelecidas até esse período, que são as metas nacionais também. No entanto, a depender da doença, a gente consegue atingir de modo mais rápido ou não. Isso. Por exemplo, filariose é uma doença que quase a gente já não tem. Qual? Tá? Filariose. O que é isso? Ela é, diga, elefantíase, que é a antiga elefantíase, né? exatamente. Sim, que ela faz a perna A ficar malária, por exemplo, nós já estivemos em uma situação de 80 mil casos no estado do Maranhão. Hoje nós temos 1.000 casos autóctones. Então, algumas doenças, elas conseguem, com ações a serem desenvolvidas, elas conseguem nós conseguimos ter resultados mais rápidos e outras a gente vai precisar natural, realmente né? galgar. Por isso que a gente fala, quando vai falar de metas, nós falamos na eliminação, mas como um problema de saúde pública, que significa atingir metas e indicadores operacionais, não significa a erradicação da doença. Então, por enquanto, a gente trabalha assim, com isso, não com a erradicação total. Isso. Mas com, vamos dizer, um alívio dessas estatísticas. Isso, com a redução, né, dos indicadores, digamos assim. Quer dizer, talvez no próximo ano, quando se falar de novo sobre o Dia da Tuberculose, a gente já tenha números mais, vamos dizer, menos significativos que esses quase 3.000, né? É todo um processo que leva até o controle, não é a erradicação, é o controle da doença, exatamente. Né? Então, nós vamos ficar torcendo para que esse comitê tenha esses resultados, que essas ações sejam desenvolvidas de forma integrada e essa população socialmente determinada que sofre mais com as doenças tenha também esse resultado. Porque é fácil de fazer o tratamento? Mas não é simples de combater a doença de uma forma geral. Isso. Doutora Monique Maia, muito obrigada por sua participação aqui no agradeço. programa e por todas essas informações. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado, que está nos assistindo, que ficou sabendo mais um pouquinho sobre tuberculose, sobre transmissão, diagnóstico e pode ajudar qualquer pessoa que está do seu lado com esses sintomas. É fácil, é barato, aliás, é de graça, não é barato, é de graça, então dá para fazer, tá? E você sabe, eu gosto de começar o dia assim, né? Dando informação boa. Então a formação desse comitê é uma notícia boa para o dia de hoje. Tchau e até a próxima.